Bolsonaro poderia responder por mais processo. Vê nesse vídeo aí se eu tenho ou se eu não tenho razão que os processos que o Bolsonaro responde hoje na cadeia, na Pampulha, foram poucos para ele. Assista o final desse vídeo que você vai entender quais os processos que eu estou lhe falando que o Bolsonaro poderia responder por esses processos. Mas antes, queria agradecer a todos vocês que curtem o meu trabalho aqui e pedir a vocês carecidamente, aquele que gosta do meu trabalho, beleza, aquele que não gosta também, beleza. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, que é para quando eu postar os próximos vídeos, você ser o primeiro a receber. E assista o vídeo todo, porque só assim você vai entender até o final do vídeo o contexto dos processos que o Bolsonaro poderia responder por mais esses processos. Então vamos lá. Vocês sabem muito bem que os gado aí fala que o Bolsonaro é inocente, né? E o Lula é o culpado de tudo. Tudo que rola no Brasil que o Bolsonaro fez de ruim, o Lula é que é o culpado. O Lula é que é o corrupto. O Lula é que é o bandido. O Lula é que é o ladrão da história, porque foi condenado na justiça, provou que não deve nada a ninguém, está solto, é presidente do Brasil e, por sua vez, o melhor presidente da história, né? Toda a vida foi bom para um povo pobre e o povo mais sofrido desse país. Mas vamos lá. O Bolsonaro foi preso por quê? Por tentar dar o golpe no dia 8 de janeiro. Tentativa de golpe é exercer o cargo de política e tentar usurpar o lugar do presidente o resto da vida. O Bolsonaro, por sua vez, também foi condenado por quebra-quebras, por também tentar contra a vida de parlamentares, né? Como o do Lula, como o do Alexandre de Moraes, e vai saber quantos mais outros aí que o Bolsonaro tentou fazer esse tipo de coisa, né? Que absurdo. Jamais na história do Brasil teve um caso como presidente, uma autoridade política tentar dar o golpe no país. É o primeiro caso e que sirva de exemplo para muitos presidentes que pensam que o Brasil não tem lei, que pensam que é bom roubar e ficar por isso tudo mesmo. Só o Bolsonaro, que eu soube, tem não sei quantos imóveis, não tem quase 100 imóveis no momento comigo. E foi tudo comprado com dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Então, de onde veio esse dinheiro? Bolsonaro só passou 10 anos como governador. Bolsonaro ficou uma carreira na polícia. Você acha que esses tempo que ficou como governador e como polícia deu para comprar tudo isso? Imóvel não é de 100 mil reais não, é de milhões cada um. Então, galera, o Bolsonaro, por sua vez, foi processado por isso tudo. Mas tem 2 processos que o Bolsonaro poderia responder. E o último é o pior de todos. Galera, vocês sabem muito bem que Bolsonaro tem um filho que está lá nos Estados Unidos. Vocês sabem muito bem. Foi o cara que, por causa dele, o nosso país foi taxado em 50% o nosso país. Então se deve o que está acontecendo no nosso país, da taxação dos Estados Unidos que o Trump impôs no nosso país, se deve ao filho do Bolsonaro. E ele é filho de quem? Do Bolsonaro. Então, primeiramente, vem aí agora o primeiro processo que o Bolsonaro poderia responder mais uma vez. Que os processos que o Bolsonaro está respondendo hoje não chega aos pés do último que eu vou falar aqui, que o Bolsonaro poderia muito bem responder por ele. Primeiramente, galera, o Bolsonaro era para ser responsável por a taxação do nosso país, tentando usurpar o nosso país. O Bolsonaro, se ele fosse político, galera, há muito tempo que os Estados Unidos já tinha tomado conta do Brasil. Você bota na sua cabeça que se o Bolsonaro tivesse no poder, tivesse conseguido dar o golpe no nosso país, os Estados Unidos já tinha usurpado o Brasil. O Bolsonaro só não entregou o país para os Estados Unidos porque ele não conseguiu se reeleger. Então, o Bolsonaro tinha que ser processado por traição
e traidor da pátria. Era mais um processo que cabia nas costelas daquele sem-vergonha que tentou colocar os Estados Unidos contra o país que nós vivemos hoje. Vocês querem que os Estados Unidos vive em guerra com o país que é o nosso? Quem mora no nosso país? Somos nós, galera. Se de repente tiver uma guerra entre os Estados Unidos e o Brasil, quem se lasca é vocês, quem se lasca é nós. Vocês acham que esse pessoal aí que tem dinheiro, que tem condições, vai ligar para ninguém? A primeira coisa que eles fazem é cair fora, entendeu? O único cara que enfrentou o presidente Trump está aí na política, está aí até hoje, que é o nosso presidente Lula. Não baixou a cabeça, não arregou, que não é arregão que nem Bolsonaro, que Bolsonaro é um cagão frouxo, que nem você já sabe aí na internet. Todo mundo sabe que foi, não foi, tem medo de polícia, tem medo da cadeia. O cara quando tem medo de ir pra cadeia e ser processado, ele não faz besteira, ele não faz bobagem. Então, era outro processo que cabia muito bem nele como traidor da pátria. O outro processo, galera, que para mim também não ficava impune também, era processo de racismo, galera. Era outro processo que caía muito bem no Bolsonaro, era de racismo. O que é que ele falava dos negros? Que os negros não deviam existir. Vocês cansaram de ver o Bolsonaro na internet aí falando que os negros não deviam existir na face da terra. E outra, galera, os gays. Quantas e quantas vezes o Bolsonaro falava mal dos gays, galera? Então aí é os processos que cabia muito bem para o Bolsonaro responder. Mas eu deixei o último processo, que esse é o pior, galera, de todos os tempos. Eu jamais vi na política um presidente fazer isso com as pessoas, entendeu? Que é a pessoa matar centenas de pessoas na Covid-19. Não foi matar com as próprias mãos não, mas praticamente foi. Porque infelizmente o Bolsonaro atrasou com vacinas, o Bolsonaro desviou dinheiro de vacinas, o Bolsonaro fez de tudo para a vacina não entrar no nosso país e fez muitas brincadeiras erradas com o povo que estava morrendo. Então o juiz esqueceu de botar esse processo nas costas do Bolsonaro. As 700 mil mortes no nosso país. Não é brincadeira, galera. O cara matou 700 mil pessoas. Dá 3 bairros onde eu moro aqui. 3 bairros. É gente demais, galera. Esse era um processo que o Bolsonaro deveria responder por ele. E dizer mais outro processo de lambuja para vocês. De vocês mesmos. O maior processo que o Bolsonaro deveria responder foi o da Covid, que eu falei. Mas tem esse outro que também deveria o Bolsonaro pagar por isso também. Foi dividir a nação em 2, direita e esquerda, e fazer uma lavagem cerebral na cabeça do povo. Bolsonaro deveria responder por isso daí também, por tentar fazer com que o povo obedecesse ele, fizesse o que ele queria, bagaceira no nosso país, que o povo fizeram por mando dele e por mando de muitos que era assim mais ele. Então era o processo pior que ele tem que pagar, que era o da lavagem cerebral na cabeça de vocês bolsonaristas, que vocês ficaram foi doido da cabeça, e ele abriu o asilo e não fechou, que vocês estão tudo doido da cabeça, não entende mais nada sobre um verdadeiro político, não entende mais nada o que está passando no nosso país. Para vocês só existe Bolsonaro, um corrupto, um cara que desviou dinheiro, um cara que nunca fez nada por vocês, um cara que virou as costas para vocês no julgamento mesmo, chama você de besta, né, de tonto, e vocês ainda idolatram um ceboso desse. Agora, me diga, você já viu Lula fazer esse tipo de coisa? Você já viu Lula tentar dar um golpe no país? Você viu se o Lula já matou muita gente na Covid-19? Mesmo que o Lula tivesse pegado na época da Covid-19, o Lula ia tentar não deixar esse tanto de gente morrer.
Por quê? Porque o Lula é por amor, é por coração, é por respeito. Ele sabe o que é dar valor a uma vida. Ele sabe muito bem o que é o povo. Por quê? Porque ele tem um coração bom. Ele não tem um coração de ditador, não. Então, o Lula jamais ia deixar isso acontecer no nosso país. Então, meu recado aqui. Alexandre de Moraes poderia muito bem colocar esses outros processos na conta do Bolsonaro. Processos, principalmente a da Covid-19 e a traição de pátria. Vagabundo esse Bolsonaro, safado, ainda tem uma lavagem cerebral na cabeça de vocês. E vocês estão tudo tonto, tudo doido, não sabem mais nada, estão sem rumo, estão perdidos. Vocês estão tão perdidos do jeito, que se Bolsonaro dizer assim, caga aqui, vocês cagam. Tão perdidos vocês estão, tão doidos da cabeça vocês estão. Pois é, galera. Quem chegou até o vídeo aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, espero você inscrever. Inscreveu? Agora ativa o sininho para todos. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. E o YouTube? Me note, YouTube, eu tô por cá, tô chegando. Valeu, gente, tamo junto.